Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver. Boa noite, povo de Deus. Sou Padre Sérgio, paróquia Nossa Senhora de Nazaré e Santos Mártires Ugandenses, lá no Rio de Janeiro, num lugar muito calmo chamado Acari. Vocês já ouviram falar desse lugar? Um lugar muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo mesmo, né? De vez em quando eu sou acordado com tiro de fuzil, né? É muito tranquilo o meu bairro, né? E fui convidado, a alegria de estar aqui em BH, né, para pregar para vocês nessa noite com essa temática: a oração edifica a família e liberta da escravidão dos vícios. E como foi providencial, né, não combinamos esse canto que nos preparou para esse momento, porque justamente a raiz da coisa está nessa sede. Nessa sede. Não sei se você já ouviu falar que o que mata a sede é água, não é verdade? O que mata a sede é água. E de fato, o que mata a sede é água. É claro que nós, homens, gostamos de nos tapear. A gente toma água de coco, a gente toma refrigerante, dá uma enganada. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque o nosso organismo, ele só vai matar a sede do organismo se bebermos água. Então, coloca uma coisa, escreve algo agora no seu coração. Ou melhor, repete comigo assim: eu só serei feliz se eu matar a minha sede de Deus. Isso. Então a nossa felicidade, ela está ligada à sede de Deus que nós temos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, a sede de Deus. Porque se nós não matarmos essa sede de Deus, a gente vai viver de paliativo. Coca-Cola é gostoso a beça, mas não adianta que não mata a sede. E tem uma coisa: o padre está assim barrigudinho por causa da Coca-Cola. E aí a médica disse para o padre anteontem: o senhor vai ter que parar de beber Coca-Cola, porque o senhor está com muita gordura visceral. Veja, aquilo que é agradável e apetitoso traz para nós uma sensação agradável, mas nem sempre aquilo que é agradável nos traz saúde e felicidade. Nem sempre o que é agradável nos traz saúde e felicidade. Então, preste bastante atenção nisso. Certa vez, eu estava na paróquia, na casa paroquial, e aí um jovem casado bateu lá em casa: padre, eu preciso falar com o senhor. Pois não, meu filho. Padre, eu vou hoje matar minha esposa. Mas por que você vai matar a sua mulher? Padre, ela novamente adulterou contra mim, novamente, né? Eu peguei ela em adultério novamente e eu vou matar essa mulher. Eu vim aqui conversar com o senhor, porque eu amo muito o senhor que fez o nosso casamento, e eu quero ouvir do senhor. Se o senhor liberar eu matar, eu mato. Mas eu quero ouvir do senhor. O que eu faço com a minha mulher? E aí eu falei assim: não mata ela agora não. Chama ela aqui para mim conversar com ela. Aí ele foi na casa dele, buscou ela e nós conversamos. E depois de uma conversa onde eu ouvi toda a história da vida daquela jovem mulher. Não teve o pai morreu num carro na rua. Ela, muito nova, se entregou para ele. Ou seja, não teve uma estrutura humana, sadia.
E aí o que aconteceu? Uma pessoa sedenta de amor, carinho e afeto. A primeira pessoa que dava amor, carinho e afeto para ela se entregava. E aí eu sentei com ele e falei com ele: olha, meu filho, Deus colocou essa mulher na sua vida para você cuidar dela. Como assim, padre? A sua esposa, ela não é mau caráter. A sua esposa, ela tem um problema afetivo que precisa do cuidado, do carinho e de uma estrutura familiar que leve a ela, uma estrutura familiar sadia, santa, que leve a ela a uma transformação de vida. Você pode, meu filho, eu não vou permitir você matar ela, que é uma boa menina. Você pode até se separar, mas eu não acredito que Deus uniu vocês dois apenas para o casamento em si, mas para que você seja um canal de cura para o vício dela, um canal de libertação e quebra dessa maldita maldição que está na família dela. Porque a irmã dela, a mesma coisa, teve problema, a mãe dela, enfim, teve problema, a avó, enfim. Você pode ser um canal de cura para a vida dela. Agora, é preciso você acolher o chamado de Deus. Porque isso é um chamado de Deus. Você ser instrumento. E aí ele começou a chorar. Ela começou a chorar também. Coloquei os dois de joelhos, orei pelos dois. E hoje eles têm 5 filhos. São casados, continuam casados, né? 5 filhos. E estão a cada dia nesse processo de cura diária. Porque, meu irmão, minha irmã, é um processo de cura diária, todos os dias. Por isso, como esse tema, a oração, não apenas a oração aqui no grupo de oração, é intimidade com Deus diariamente, a todo momento. E essa intimidade com Deus vai nos edificar, vai nos fazer permanecermos de pé, firmes, e vai saciar a sede do nosso coração. Sede, a propósito, essa palavra é muito importante mesmo, porque quando Deus nos criou, né, os santos padres da igreja, eles dando uma explicação sobre a questão dos vícios, sobre a questão do nosso desequilíbrio, né? Eles dizem assim, que quando Deus nos criou, Ele nos criou, eu vou falar uma palavra grega aqui, né? Não estou xingando ninguém, tá bom? Ele nos criou vertirolólogos. O que significa isso? Homens de desejo. Nós somos homens de desejo. Quando Deus criou cada um de nós, Ele colocou em nós um desejo. O desejo de Deus. O desejo de vida eterna. Até o pecado original, isso era muito claro. O homem buscava a Deus muito claramente. Mas o pecado original gerou em nós uma ruptura tão grande, que esse desejo muitas vezes é encaminhado por aquilo que não vai saciar o nosso coração. É como se fosse a miopia. Alguém aqui é míope? Sofre de miopia? Você? Vem cá, vou te usar como exemplo. Posso? Pode, né? Você percebe que a nossa irmãzinha aqui, que tem miopia, né? Ela está de óculos, né? Tira o óculos, por favor. O que você está enxergando aí? Nada, né? Aquela pessoa lá, não, talvez ela tenha gravado. Você consegue me dizer lá no último banco, né? Se tem homem, mulher, criança? Eu sei que a mulher por causa do cabelo, eu acho, né? Do cabelo, né? É preto, né? Isso, mas claramente... Não, é muito difícil saber se é mulher ou homem.
homem... Eu só sei que é mulher por causa do cabelo, eu acho que é cabelo, né? Acho que é cabelo. Assim, segura aqui, pode ficar aqui. Assim é a nossa vida. A gente não consegue distinguir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. A gente não consegue. Quantas pessoas, por exemplo, pode sentar lá, meu amor. Eu atendi, ainda continuo atendendo, 2 mulheres. Elas moraram durante 25 anos juntas na homossexualidade, né? 25 anos. E eu atendi elas, e elas diziam assim para mim: padre, nós achávamos que éramos felizes. Nós dizíamos para todo mundo que éramos felizes. A gente até ia protestar contra a Igreja Católica, dizendo que nós tínhamos direito de protestar porque os padres eram mal, porque os católicos eram mal, que não sei o quê. Mas quando nós encontramos a verdade, nós rompemos com as nossas mentiras. E hoje, essas 2 mulheres, 25 anos morando junto, imagine só. Hoje elas são servas de grupo de oração, firmes, vivem a castidade, a santidade. E se eu trouxesse elas aqui comigo, vocês falariam assim: Elas, padre? Não acredito. Essas senhoras distintas, belíssimas, tão femininas, padre. O Espírito Santo tudo pode transformar. Amém? Ele pode transformar. Uma outra menina também, que já está até no convento, 11 anos nessa vida também. E ela descobriu a vocação, está no convento, está super feliz, super feminina. Eu até brinco com ela quando atendo. Ela fala assim: nossa, filho, você está tão feminina, né? Nem parece aquela figura que o padre conheceu antes. Ela ria bem. Então, o pecado original, justamente ele faz isso com a gente. Ele nos cega. E aí o que acontece? Quem é casado aqui, levanta a mão, por favor. Levanta a mão. Eu não sei se você já disse a seguinte coisa: ele diz que me ama tanto e faz isso. Ou ela diz que me ama tanto e age dessa maneira, né? Ou então você casou, vive bem, mas parece que falta alguma coisa. Caraca, eu casei com a mulher da minha vida. Nós temos filhos maravilhosos, nós temos uma casa maravilhosa, nós temos tudo, mas parece que falta alguma coisa. Não sei se vocês já tiveram esse pensamento. Essa coisa se chama desejo de Deus. Mas padre, eu venho à missa, eu participo da igreja aqui no grupo de oração, eu oro, mas às vezes quando eu saio do grupo de oração, parece que isso se chama desejo de céu, desejo de vida eterna. Porque Deus não é bobo. Se Ele te saciar aqui na terra, você não vai querer ir para o céu. Você não vai querer ir para o céu. Você não vai querer buscar a vida eterna. Então Ele nunca vai te saciar totalmente. Totalmente aqui na terra, você nunca vai ser saciado. Entende agora? Porque muitas pessoas se separam. Pessoas acham: eu tenho que arrumar alguém mais novo, ou eu tenho que arrumar outra pessoa que não sei o quê, porque não está dando mais, eu não sou mais feliz. Mas é claro, porque você está aplicando a essa pessoa aquilo que você deveria aplicar a Deus. Você está colocando o centro da sua vida, ou a tua felicidade total, ou a tua sede nessa pessoa, que é um dom de Deus maravilhoso. Só que essa pessoa não vai saciar a tua sede de felicidade, a tua sede de céu. Não vai. E aí o que acontece? Nós hoje vivemos de ilusão.
de ilusão, apegados às coisas desse mundo. É aquele estilo Fábio Júnior. Parece que todas as mulheres do Fábio Júnior é que não prestavam, né? Na verdade, Fábio Júnior busca a Deus e não sabe. Por isso que ele fica trocando de mulher igual troca de roupa. É Deus que ele busca, só que ele precisa ser despertado disso. Precisa ser despertado. Que é Deus que ele busca. Ele não sabe. Então o homem sempre vai ter essa sede de Deus, sempre vai ter essa sede de busca. Agora, quando ele não é despertado, que essa sede é a sede de Deus, ele vai tapando buraco. E aí ele vai para o alcoolismo. A festa só vai ser boa se eu tiver a cachaçinha ou a bebida. Se não tiver a bebida, a festa não é alegre. Eu que moro em favela, eu vejo lá jovem, criança, adulto, tudo na boca de fumo comprar droga. E eles gastam dinheiro. Quantas e quantas vezes eu estou na porta da igreja, aquelas pessoas passam lá em casa e falam: padre, me dá um dinheiro para passagem aí, porque eu gastei tudo que tinha, eu não tenho mais nada. E gasta mesmo, a ponto até de matar um membro da família para conseguir aquilo que sacia, conseguir aquilo. Foi rezado a questão também da própria masturbação. O próprio adultério é a mesma coisa. É canalizado, esse desejo é canalizado por aquilo que é mal. E isso acaba nos aprisionando. A pessoa fica aprisionada nisso, porque ela acha que aquela situação está trazendo felicidade, mas não está trazendo felicidade. Porque a felicidade, gente, felicidade é sinônimo de salvação. Se a felicidade não nos traz salvação, não é felicidade. É ilusão. Pura ilusão da nossa cabeça. Porque felicidade está unida à salvação. E aí a gente vai se perdendo nos vícios e fica contentado a isso. E são inúmeros vícios. A gente já está falando de vícios pesados, mas hoje na igreja existem também os vícios leves. Os vícios dos elogios. Os vícios: se eu não for elogiado, eu não faço. Se eu não tiver o controle das coisas, eu não sirvo. Isso é um vício terrível. A gente troca Deus pelas coisas. Eu me lembro, na minha primeira viagem internacional que eu fiz, eu fui para a Itália, né? Eu ganhei um retiro. Aí uma fome danada, né? Aí fui almoçar. Na Itália, né, eles ficam às meia hora sentados conversando, né? Nós brasileiros não temos isso, né? Põe o rango aí na mesa aí e toma, ele come. Não. Tem alguém aqui descendente italiano? Não, né? E fica a senhora, sim, a senhora, você também. Aí fica batendo papo, né? Na mesa aí põe um vinho, um azeite, um pão, e você fica ali batendo papo. Aí eu falei assim: ai, Jesus, eu quero jantar. E fica esse papo aqui, que não sei o que, eu vou me entupir desse pão. Aí veio a comida. Veio um prato de sopa rala com os macarrão branco. Aí eu falei assim: ai, meu Deus, eu vou meter a cara nisso, porque só tem isso para comer. Tem nem uma carnezinha, né? Que pobreza. Deve ser porque tem muito padre nesse retiro, no retiro mundial. Vou comer isso, vou cair dentro, né? E padre novo, né? Já tenho 10 anos de padre. Isso foi os primeiros anos de ministério. E não tinha nem barriga. Come. Gente, terminou. Aí eu falei assim: vou levantar e vou para o meu quarto, né? Porque eu já estou cansado de tanto conversar.
Aí, de repente, quando eu estou levantando, o bispo faz assim para mim: calma, rapaz, agora que vem o prato principal. Aí eu: mas senhor bispo, eu não estou mais com fome, eu não estou mais com vontade. É mesmo, meu? Ai, gente, vem uma carne assim, de carneiro, uma delícia assim. E eu fiquei com aquela cara de pastel, olhando aquilo, mas não tinha vontade de comer. Os vícios fazem isso com a gente. A felicidade está por vir na vida eterna, mas a gente fica tão saciado aqui na terra, a gente fica se empantufando de coisas aqui na terra, a gente não tem desejo nem do céu, a gente não tem desejo da felicidade verdadeira, a gente se contenta com a sopa rala que o mundo nos oferece, a sopa suja e rala que o mundo nos oferece. Aí, em terceiro lugar, veio aquela massa italiana que eu me amarro. Aí que eu fiquei mais triste ainda, entendeu? Então, os vícios fazem isso com a gente. Eles servem justamente para tentar dopar nossa realidade. Tudo bem, padre, mas e agora o que fazer? Primeira coisa, é preciso conhecer a origem dos vícios. Vocês precisam caçar a origem da coisa. Porque é muito fácil você falar para a pessoa assim: vai rezar que o seu problema vai resolver. Se não resolve, está rezando pouco. Está rezando pouco. Rezar é fundamental, mas é preciso investigar qual foi a origem desse problema, para até mesmo na oração a gente rezar em cima dessa questão, em cima dessa área, pedir o Espírito Santo de Deus, porque veja, o Espírito é água viva, não é? É o Espírito que é água viva, ele vem e sacia a nossa sede, para que o Espírito venha saciar essa sede, esse desejo de felicidade que empurra para os vícios. Porque, meu irmão, minha irmã, há um dado momento que é preciso a oração, é preciso a partilha. Você tem feito partilha na sua casa com a sua família? Você tem sentado com a sua família e conversado? Eu vejo lá na minha comunidade, lá na favela, quase todos os jovens dependentes químicos e jovens que estão no tráfico têm uma péssima estrutura familiar. É 99%. Não tem pai, não tem mãe, ou se tem, vivem se degladiando, trabalham desesperadamente de segunda a segunda, mas nem conversa com o filho. E aí o traficante conversa. É igual essa história, primeiro que eu conversei com vocês, depois a gente partilhando com o casal, o próprio marido disse: de fato, padre, o cara lá do trabalho da minha esposa dava mais atenção à minha esposa do que eu. Por isso que, padre, eu preciso me corrigir também nisso. Eu preciso. E da mesma forma eu falei para ela: minha filha, é preciso também você colaborar com a graça de Deus. Pois diz São Filipe Neri: na luta contra o pecado, vence quem foge. Quem foge. Se nós não tomamos também uma decisão de colaborar com a graça de Deus, de fugir também das ocasiões do vício, do pecado, não dá. É igual aquelas duas mulheres que eu falei para vocês. Falei para elas: a primeira coisa que vocês têm que fazer, eu sei que a sua amiga não tem para onde morar,
e mora aí contigo, mas a primeira coisa que vocês têm que fazer vai você dormir nesse quarto e vai você dormir no outro quarto. Nada de viver igual casalzinho. É fugir das ocasiões. Sai fora. Se lá no seu trabalho, meu irmão, aquela mulher cheirosa, bonita, fica querendo conversar com você, você precisa sair fora. Não, eu sou do grupo de oração, eu sou brabo na oração, eu sou isso, eu sou aquilo. Tu não é, não. Tu é fraco. Tu é fraco. Da mesma forma você, mulher, né? O bonitão do grupo de oração. Ai, ora por mim, irmão. Se está te pedindo para orar toda semana, meu irmão, já pede para outro irmão orar. Não. Outro ora por ela. Chega. Porque nós criamos isso. Isso é ocasião. E a gente não pode dar ocasião. Não pode. Infelizmente nós não podemos dar ocasião. Porque todo vício nasce de um caminho. E é preciso nós evitarmos o caminho do vício. Saímos fora antes. Evitarmos antes. Porque todos nós temos sede de felicidade. Todos nós. E é preciso que a gente tenha cuidado. São Felipe Neri, ele dizia assim, ele fazia uma oração muito interessante, ele dizia assim: Jesus, Jesus, Felipe ainda vai te trair. Jesus, Jesus, Felipe ainda vai te trair. Porque São Felipe Neri sabia da sua fragilidade. Sabia. Então ele tomava cuidado. Ele se cercava de cuidado. E sabia que mesmo cercando de cuidado, era frágil. Por último, ou melhor dizendo, devemos fazer uma pergunta para nós. O que buscamos de fato? O que temos buscado de fato? O que você tem buscado aqui no grupo de oração? O que você tem buscado na sua vida, no seu dia a dia? O que você deseja de fato para você? É uma pergunta que nós todos os dias deveríamos nos fazer. O que eu busco? O que eu quero para a minha vida? Eu quero ser feliz? Ou eu quero mais uma ilusão para a minha vida? Eu quero de fato, encontrar a felicidade? Ou eu quero apenas ser uma pessoa iludida? Porque até esse desejo de ilusão, isso é uma armadilha, isso é um vício horroroso. Horroroso. Porque veja, eu já conheci diversas pessoas que elas pediram: padre, eu quero me libertar desse vício, eu quero me libertar disso. Nem um amigo meu que tinha o vício do cigarro: padre, eu quero me libertar do vício do cigarro. Você quer mesmo? Quer se libertar? Eu quero, padre, me libertar do vício do cigarro. Então você vai ver. Todo o problema que ele tinha de saúde, eu falava: é o cigarro. Ele ficava bravo da vida. Ai, padre, eu estou com uma dor de cabeça. É o cigarro. Ai, padre, eu estou com falta de ar. É o cigarro. Ai, padre, eu estou com a dor no pé. É o cigarro. Aí ele: que isso, padre? Dor no pé? Sim, a raiz de todos os seus males é o teu vício. A raiz de todos os teus males é o teu vício. Teu vício é a raiz de todos os seus males. Aí ele ficava irritado, aborrecido, até que um dia ele parou de fumar. Mas para a gente se libertar, a palavra de Deus mesmo diz: se tu te converteres, eu te converterei.
Nós podemos pegar aí a palavra, por exemplo, em Gálatas 5:1, né? É uma das palavras que hoje Gálatas 5:1. Achou aí? Trouxeram a Bíblia? Trazer a Bíblia. Grupo de oração sem Bíblia, complicado. Eu não sei se a minha tradução deve estar um pouquinho diferente da de vocês. Vocês a Bíblia Ave Maria, né? Isso, a minha da Jerusalém. Gálatas 5:1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Veja, para a liberdade que Ele nos libertou. Ele não nos libertou para sermos prisioneiros de mais nada e mais ninguém. Mais nada e ninguém. Esse meu amigo viciado no cigarro, qualquer probleminha que ele tinha, ele pegava o cigarro. Qualquer coisa, cigarro. Cigarro, cigarro, cigarro. Outras pessoas que eu conheço, acredito que ninguém aqui tem esse vício, né? Uma paroquiana minha fez a sua festa de casamento. E aí ela disse: não vai ter bebida alcoólica na minha festa de casamento. A família ficou revoltada, ficou irada. Nós não vamos na festa do seu casamento. E o pior, alguns que foram, e na hora da festa eles ficaram bebendo no boteco na frente da festa. Isso é vício. Isso é vício. Também, né? Não quero gerar uma polêmica. Se a festa da igreja tem bebida alcoólica, eu vou na festa. Vou, contribuo, ajudo. Agora, se o padre baixa o decreto, não pode mais bebida alcoólica na festa, pode tirar o sacrário da igreja, mas a bebida alcoólica não pode tirar da festa da igreja. Aí a gente fala, é alcoólatra? A pessoa fica com raiva, mas é alcoólatra? Porque a felicidade depende daquela bebida, a alegria depende da bebida. Para ser alegre, para ser uma festa alegre, para ser uma festa feliz, precisa. Talvez vai vir na festa da igreja, não vai vir nem dentro da igreja, nem do sacrário falar com Jesus, mas vai direto comprar o ticket da cerveja para tomar cerveja, né? Tá prisioneiro, tá preso ao vício, tá preso a isso. E a palavra diz que não foi para isso que Ele nos libertou. Não foi para isso. Conheci uma situação de um homem que a mulher ficou doente, a esposa, e não podia mais se relacionar sexualmente com ele. E aí ele dizia para mim: padre, eu vou me separar da minha mulher. Por quê? Porque a minha mulher, ela não se relaciona mais comigo. Aí eu falei assim: ué, você casou com a sua mulher porque você pode fazer sexo com ela ou porque você amava ela? Você casou com o órgão genital dela ou com ela? Mas a gente fica tão prisioneiro, tão escravo, e a gente fica cego. A gente não vê a cegueira que a gente se tornou e ficou. E quantas pessoas casadas que eu conheço, que eu já atendi, homens casados, uma vez eu até falei na missa isso. Vocês falam que o problema dos padres é o celibato, que a gente tem que casar, né? Parece que a gente está frustrado. Interessante que eu já atendi muitos homens casados e se masturbam. Estão no vício da masturbação, na pornografia. Para funcionar
ela tem que se vestir de mulher gato e ele de Homem-Aranha? Ainda essas fantasias são vícios, são prisões, são cadeias, irmãos, que nós precisamos nos libertar, que Cristo veio libertar-nos disso. E aí, de fato, vê o ato conjugal que é um ato santo, um ato belo, como um ato de pecado. Mas por que, irmãos? Porque infelizmente na nossa adolescência, na nossa infância, nós fomos empurrados para o vício e para tantos vícios. Não é bonito, meu irmão, não é bonito, minha irmã, você pegar a sua criancinha e falar, beijo coleguinha. Isso não é de Deus, não, porque isso pode gerar um problema lá na frente. Pegar, molhar a chupeta na cerveja, toma aqui, neném, no vinho, toma aqui. Isso pode gerar um problema de vício lá na frente. Vício sério. Algo sério. Cadeias sérias. E você não tem noção. Quantas pessoas não são hoje viciadas, doentes. Isso é um prato feito para o demônio. Ele se amarra nessas situações. Prato feito. Porque aí ele vê, aí ele usa pessoas doentes, pessoas que infelizmente tiveram péssima criação, foram incentivadas nesse tipo de visão da sexualidade, de tudo, e as pessoas ficam tão loucas, que são inúmeros os casos de abuso, e essas pessoas ficam machucadas, e aí o inimigo justamente aprisiona essas pessoas nessas áreas. Não ache você, meu irmão, minha irmã, não ache você que o inimigo de Deus não está por trás dessas cadeias, dessas prisões, porque ele está. Uma vez, eu me lembro, eu estava lá em Itajaí, retiro de seminaristas, a gente estava lá, e aí veio um rapaz, eles fazendo evangelização, e ele estava com uma trouxinha de maconha aqui na mão, e a gente convencendo ele a jogar a trouxinha fora. A gente pode orar por você? A gente pode orar por você? A gente pode. E aí ele deixou. A gente fez a imposição de mãos, orou por ele. Tinha mais ou menos 20 seminaristas, porque era o retiro nacional de seminaristas da Renovação Carismática Católica. A gente orando, de repente, o rapaz parecia uma cobra retorcida. Se contorceu todo de uma maneira. E a gente rezou pela libertação dele. E quando ele voltou em si, ele estava sóbrio. Esses dias mesmo, indo para uma capela minha, lá na comunidade, o menino do tráfico estava de fuzil, né? Eu estava passando, ele, opa. Aí eu, o que houve? Tô vendo morte. Oi. Tô vendo morte. Com um fuzil na mão, né? Me olhando. Aí eu fui perto dele, porque o inimigo de Deus, ele cultua a morte, ele quer morte. Aí eu cheguei perto dele, sem ser espalhafatoso, cheguei perto dele, meu irmão, posso orar por você? Isso no meio da... Posso orar por você? Pode. Aí eu fui, coloquei a mão nele, orei, fiz o sinal da cruz. Quando eu saí, ele devia estar doidão. Quando eu saí, eu falei assim, você está melhor? Estou melhor, padre. Ô padre, você está aqui, padre? O inimigo de Deus, ele quer justamente isso. Ele quer destruir a sua família. Ele quer destruir a sua vida. Ele quer incutir na sua vida vícios.
Ele quer colocar você prisioneiro dele. Ele quer justamente te colocar míope, como a nossa amiga ali, né, que não sabia nem identificar se era homem ou mulher lá atrás. Essa é a grande ação. E aí, meu irmão, para você ter uma ideia, na Itália, em Roma, certa vez, no curso lá mundial, os padres saíram para fazer estágio, e o padre Gabriel Amor estava atendendo, e tinha uma mulher que estava há 3 anos possuída pelo demônio. 3 anos. E depois que ele atendeu, ele falou para a mulher assim: até quando você vai ficar assim? Até quando? Aí a mulher baixou a cabeça, era uma ucraniana, baixou a cabeça e falou para o marido e para o pai dela: por que vocês não convencem ela? Tenta convencer ela. Até quando ela vai ficar assim? E ela de cabeça baixa. E o padre Gabriel: você precisa perdoar. Você precisa perdoar. E ela: não. Pois é, por isso que você está assim. E aí os padres perguntaram: por quê? Por que ela está assim? Diz que na juventude o primo abusou dela sexualmente. E a mãe era muito simples, uma mulher muito simples, que não sabia o que fazer na situação. E o primo ficava frequentando a casa. Então ela foi nutrindo, foi alimentando uma raiva da mãe dela, não perdoando a mãe dela, alimentando aquele sentimento ruim, aquele sentimento que muitas vezes a gente tem, aquele vício, sabe, de ficar com raiva dos outros, de tudo revoltar-se. Hoje as pessoas estão assim, né? Elas ficam procurando defeito. Parece que a gente ficou viciado em criar tumulto, em criar problema por poucas coisas. E ela foi alimentando, até que o próprio demônio a possuiu aquela mulher, por causa daquele ressentimento, por causa daquilo que ela não queria se libertar. Ela não queria se libertar daquilo. Meu irmão, minha irmã, é preciso que nós queiramos se libertar. É preciso isso. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele diz o seguinte: Deus atende todos os nossos pedidos, exceto aquilo que pode nos levar a perder-se, ou aquilo que é contra a nossa vontade. Porque Deus não vai nos obrigar a nada. Deus propõe livre arbítrio. Deus quer te fazer feliz. Deus quer fazer o teu ente querido feliz. E às vezes você fica assim: caramba, eu rezo, mas o meu filho não se liberta. Eu rezo, mas a minha família, eu rezo. Ah, é porque eu estou rezando pouco. Meu filho, minha filha, sua família tem que querer. Se a sua família não quiser, Deus não vai pegar a sua família pelo braço e vai dizer assim: levanta daí, bora, e senta ali, senta aí, pronto. Deus não vai fazer isso com a sua família. Desculpa, tô te usando aqui com... Deus não vai fazer isso com a sua família. Por isso, mas então qual é o meu papel nessa história, padre? O seu papel é a sua fidelidade. A sua fidelidade em continuar rezando e mostrar o quanto você é feliz, o quanto
é fundamental ser feliz sem o pecado. É com a sua vida e a graça de Deus que pode tocar na vida dessas pessoas e surgir no coração delas uma dúvida: por que seu nome? A Flaviana é tão feliz e eu com as minhas escolhas nunca sou. Eu fico alimentando rancor e eu não saio desse buraco de vida que eu tenho. E a Flaviane, né? Virou o crash. O Ronaldo vive infernizando ela. Ela não guarda rancor. Eu, Ronaldo, eu dou as patadas no Ronaldo porque eu sou barqueira. Mas depois vem um vazio. O Ronaldo não precisa beber, cair e levantar. E o Ronaldo tem um sorriso tão espontâneo. O Ronaldo é uma pessoa tão tranquila. Tão tranquila. O Walter, fiel à esposa dele, aquele negão, né? Saradão, bonito. A mulherada tudo dá em cima do Walter. E tua esposa tá aí? Cadê ela? Né? Ah, tá lá pequena. E ele fiel àquela mulher pequenininha que tá lá atrás, né? Com tanto mulherão, o negão, né? E o cara é feliz. E ela também é feliz. Tanto louro do olho azul dando mole para ela. É a nossa fidelidade, que é uma graça, de Deus, que se une, irmãos. Nesse tempo aí está embutido também a bênção do Santíssimo, tá? Já estou terminando, tá? Que se une a algo que você precisa redescobrir na sua vida. Primeira coisa, o louvor. Isso aqui que aconteceu aqui, né? Isso aqui liberta. O louvor. Ou seja, sai de si mesmo. Deixar de ser o centro de tudo. O louvor e a Eucaristia. São as duas coisas fundamentais que vão curar a sua vida, que vão fazer você permanecer de pé. Você precisa trazer e lutar e rezar e insistir para trazer a sua família para esses momentos de louvor, levar esses momentos de louvor para sua casa, por que não? E também vivenciar a Eucaristia. Vivenciar essa vida eucarística, pois Santo Tomás de Aquino também diz: a eficácia da Eucaristia é algo incontestável, mas é preciso que nós saibamos o que estamos recebendo. Saibamos o que estamos recebendo, pois se você sabe o que você está recebendo, se você sabe de fato, tem consciência de fato o que você está recebendo, meu irmão, minha irmã, você vai ver a grande transformação que Deus vai fazer na sua vida, na sua história. Porque quem está falando aqui é um cara que ia para baile funk brigar, os bailes do Rio de Janeiro, um cara que tinha uma vida totalmente desvirtuada, um cara mulherengo, 7-1 toda a vida. E Deus transformou a minha história, me fez padre. Deus tocou a minha vida. Eu tinha, que geralmente a gente acha, né, que é criancinha que Deus chama. Deus me chamou com 18 anos, noivo. Eu falava para os seminaristas: eu não vou conseguir viver esse negócio de celibato, não. Isso é impossível para mim. Isso é impossível. E sou padre há 10 anos. Deus pode transformar qualquer realidade, qualquer situação. Persevere, continue, seja firme, acredite. E eu falo para vocês, não é da boca para fora não. Repito, eu moro num lugar
moro num lugar que ninguém quer passar. E eu estou lá todos os dias, lutando, evangelizando, fazendo alguma coisa para mudar a realidade daquelas minhas crianças, tirando as crianças da rua, criando curso de informática, criando o jiu-jitsu para as crianças, rezando para mudar aquela realidade, porque eu acredito que Deus pode mudar, e está mudando. Eu cheguei lá, tinha uma adolescente que queria se matar. Ela falava para mim assim: padre, eu quero me matar, eu não tenho sentido para a minha vida, eu quero me matar. A menina agora vai se consagrar agora numa comunidade, vai se consagrar, está realizada, porque ela encontrou aquele que era a origem da sede dela, Deus. Quero que você feche os seus olhos agora, para a gente orar por você. Eu chamo os meninos para a gente orar por você e pela sua família. Traga o seu coração agora, traz o teu coração. Isso. As pessoas ou as realidades que têm aprisionado a sua vida, ou aprisionado a vida das pessoas que você ama. Traz agora, dá nome mesmo, vício disso, vício daquilo, dá nome. E nesse momento, Senhor, eu quero te apresentar essas famílias, te apresentar, Senhor, essas casas, te apresentar, Senhor, para que sejam restauradas. Quanto sofrimento, Senhor, essas pessoas têm carregado, quanta dor, Senhor, essas pessoas têm sentido, quanta angústia. Elas, ao trazerem, Senhor, as realidades, agora a lembrança, algumas até se sentiram com mal-estar, Senhor. Mas eu quero, Senhor, na autoridade do meu sacerdócio da tua igreja, Senhor, eu quero, Senhor, estender as minhas mãos sacerdotais, Senhor, e pedir pela intercessão da gloriosa, bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de Nazaré, te pedir por intercessão de São José, patrono da Igreja Una Santa Católica Apostólica Romana, te pedir, Senhor, por intercessão de São Miguel Arcanjo, dos teus arcanjos Rafael, Deus cura, Gabriel, que vem anunciar a boa nova, que tu possas, Senhor, agora por meio dessa intercessão trazer cura para a vida desses irmãos que se encontram enfermos. Tu possas, Senhor, por intercessão de São Miguel, aprisionar toda ação diabólica que possa estar prendendo essas pessoas, amarrando com correntes espirituais, de trabalhos feitos em esquinas, de trabalhos feitos em lugares, cachoeiras. Eu te peço, Senhor, quebra todo o trabalho de amarração que possa ter sido feito, toda e qualquer consagração de crianças feitas em esteira. Quebra, Senhor, agora no nome de Jesus, que o teu sangue precioso venha quebrar todo mal adquirido no estômago, por meio do estômago, por ter ingerido alimento consagrado a falsas entidades.
Quebra, Senhor, nesse momento toda e qualquer contaminação por meio de doces consagrados a entidades. Nesse momento, Senhor, vem lavar esse estômago, vem purificar esse estômago, Senhor. Vem, Senhor, também libertar esse estômago que ingeriu farofa consagrada ao inimigo de Deus para aprisionar. Quebra, Senhor, olho grande. Quebra, Senhor. Inveja. Quebra, Senhor. Que infelizmente acabou aprisionando essa família, aprisionando esse filho amado. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor, também uma palavra de maldição dita de parente. Quebra, Senhor. Parente contra. Quebra, Senhor. Essa pessoa que agora está com a vida destruída. Foi lançada uma palavra maldita, uma palavra de maldição. Quebra, Senhor. Contra essa pessoa. Você nunca vai conseguir nada. Você é um desgraçado, você é uma desgraçada. Em nome de Jesus, essa palavra maldita caia por terra agora. Em nome de Jesus, caia. Lava, Senhor, com o teu sangue precioso. Lava, Senhor, restaura, Senhor. Cancela, Senhor. Cancela, Senhor, essa abertura dada a essa pessoa por meio de pipoca que foi servida, pipoca consagrada ao mal. Quebra, Senhor, também essa imagem consagrada ao inimigo de Deus que foi dada de presente a essa família. Quebra, Senhor. Destrói, queima, Senhor, essa bruxinha que foi dada de presente também, que levou a uma contaminação espiritual. Queima, Senhor. Porque as bruxas são diabólicas. Queima, Senhor. E que tu possa, Senhor, também dar coragem a esse jovem jogar fora essa coleção de livros desse bruxo que parece inofensivo, mas é diabólico. Toda bruxaria não provém do Senhor nosso Deus, mesmo que pareça um bem. Tira, Senhor, dessa pessoa essa mania de jogar para o santo. Faz, Senhor, também com essa pessoa, chega em casa agora, depois da oração no nome de Jesus, e joga fora esse copinho com olho de boi que fica botando atrás da porta. Liberta, Senhor, o teu povo dessas contaminações, dessas superstições que acabam empurrando para o pecado e acabam se tornando um vício. Vício da primeira água de janeiro, vício do dólar na carteira, de passar a passagem de ano com aquela cor. Quebra, Senhor, essas superstições. Quebra, Senhor. Os filhos de Deus não precisam disso. Quebra, Senhor. O que precisa de confiança no Deus único e verdadeiro. Comece a obra de libertação, Senhor, por nós. Restaura, Senhor, em primeiro lugar, nós que estamos aqui, para aqueles que estão sofrendo, prisioneiros, amargurados com o mal, possam ser libertos no nome de Jesus. Restaura a nossa casa. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Cante, igreja, restaura a nossa casa. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Vai ficando de pé. Cante, restaura a nossa casa. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a nossa casa. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a família, Senhor. Restaura a nossa casa, Senhor. Sua bênção. Sua bênção derrama aqui.
Sua bênção derrama aqui. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios. Com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. Com sinais. Com sinais